noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, com muitas oportunidades aí de trabalho, de realizações, e nós estamos muito agradecidos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por mais uma oportunidade de podermos oferecer a todos vocês essa palestra virtual. Nesta noite nós teremos como palestrante um companheiro antigo da nossa casa, o querido amigo Paulo de Tarso. Muito obrigado, Paulo, que Deus ilumine, o abençoe na sua trajetória, na sua caminhada espírita e também na sua caminhada de vida aí, social, familiar, a toda a sua família, muitas bênçãos, né? Que Deus possa derramar sobre todos muita luz, porque a família é a base de sustentação de todos nós. Vamos, nesta semana, falar um pouquinho aqui nessa introdução da importância de continuarmos aí com as nossas orações, não esmorecermos, sempre que pudermos, todos os dias da semana, orarmos por esses acontecimentos no nosso planeta Terra. As nossas preces, os nossos pensamentos positivos são muito importantes para que isso possa ir diminuindo pouco a pouco e quem sabe, muito em breve, o nosso mundo volta à normalidade, esse medo que nós estamos, né, essas preocupações que vão acumulando em nossas mentes, isso pesa muito sobre todos. A doutrina nos ajuda e uma das explicações da doutrina é que a prece bem feita, de coração, com aquela vontade íntima, né, de querer o bem a alguém ou alguma coisa, isso contribui muito para a solução de vários problemas. Então que continuemos com nossas preces, continuemos com as nossas orações. Não deixemos de fazê-la no nosso dia a dia, direcionada àquele povo que está lá em guerra, ao planeta Terra como um todo, àqueles que estão encarnados passando por dificuldades também de doenças, de dificuldades financeiras, aqueles que estão já fora do corpo físico, desencarnados, também precisam de prece. Prece é a ferramenta que nós temos hoje, porque estamos numa etapa de nossas existências de espíritos eternos que precisamos aprender a lidar com a mente, com o pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o ambiente em que estamos para que possamos ouvir a palestra da noite e posteriormente fazermos as nossas vibrações para todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, elevando os pensamentos a Ti e Te rogando a Sua proteção, Te rogando o Teu auxílio para todos nós. Permita, Senhor Jesus, que estejam em nosso meio os benfeitores espirituais, aqueles que nunca esmorecem, que nunca se cansam, trabalhando em Teu nome, para que a terra, para que todos nós que aqui habitamos possamos nos melhorar um pouquinho, nem que seja 1 milímetro a cada dia, porque essa é a nossa tarefa, ir melhorando pouco a pouco, descobrindo em nós as nossas fraquezas, as nossas deficiências e buscando a melhora constantemente. E para isso precisamos, Senhor, desses irmãos amigos, dessas irmãs amigas, sempre do nosso lado, nos sustentando. E nesta noite, mais uma vez, que eles estejam conosco, para que possamos nos unir nesse pensamento de paz e de harmonia para toda a nossa terra. Esteja conosco, Senhor, hoje e agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana.
do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui estamos novamente para poder gravar uma palestra, né? Ou falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, ou conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, para que nós possamos, através desta prosa, desta conversa, aprendermos um pouco mais, tentando seguir aquele preceito doutrinário de conhecer a verdade que liberta. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve sobre o Evangelho de Jesus, quanto mais a gente reflete e busca mudar-nos em função desse conhecimento, mais a gente se aproxima do conhecimento dessa verdade que de fato possa nos libertar da ignorância. E o nosso assunto nesse encontro, em que eu gravo aqui direto da acolhedora cidade de Iguatu, centro-sul do estado do Ceará, onde estou a trabalho, ele fala especificamente sobre a morte, ou melhor, medo da morte. Esse é o nosso assunto, é sobre o que nós iremos conversar na tarde, ou melhor, no dia, nesse encontro de hoje. A questão que deve direcionar a nossa reflexão é por que tememos a morte, né? O que de fato nos leva a ter receio da morte. Muito se fala, principalmente no movimento espírita, de que o espírita conhece, reconhece e entende a continuidade da vida pós-morte do corpo físico. Mas por que ainda assim nós espíritas tememos a morte? As pessoas em geral têm medo da morte, né? Nós deveríamos temer menos, ou espera-se que o espírita tema um pouco menos a morte em função do conhecimento que ele tem da continuidade da vida. Mas isso é uma verdade? Isso é um fato? Será que a gente de fato teme menos a morte, né? Ou nós fingimos que tememos? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. O medo da morte, ele é um sentimento natural, porque ele tem a ver com o nosso sentimento, o nosso instinto, melhor dizendo, de autopreservação. O Livro dos Espíritos fala que se não temêssemos a morte, nós provavelmente não cuidaríamos da vida, do corpo físico e de tudo que envolve essa vida. Nós seríamos um tanto quanto desleixados com tudo, partindo do princípio que não haveria o que temer. Então esse temor inicialmente ele é instintivo. Nós tememos a morte, ou tememos essa transição até por instinto, num primeiro momento, e depois mais desenvolvido como inteligência, né? O espírito Joana de Ângeles, né, a mentora espiritual de Divaldo Franco,
em várias de suas obras, ela fala isso, que o temor da morte é um instinto de preservação que trabalha em função de preservar mesmo a existência, né? Joana de Ângeles, ela fala que existem pessoas que têm tanto medo do instante da morte que, lamentavelmente, se matam para não esperá-lo, tendo no suicídio, nesse caso, um ato de desespero pelo temor. Então entra-se num nível de tamanha confusão mental e existencial, de tamanho temor, que opta por matar-se em função do medo da própria morte. Parece uma situação conflitante, né? Mas se a gente raciocinar um pouco, a gente percebe que não é conflitante, porque o medo é maior do que a capacidade ou do que a força para poder enfrentar essa transição que nesse momento, na condição de encarnados, nós desconhecemos. Então é natural acontecer isso, é reflexo do medo. É obviamente um medo excessivo, patológico, né? que nos prejudica sem sombra de dúvida. E por mais que seja natural, o medo que nós normalmente temos das coisas, eles não nascem conosco. Eles são desenvolvidos, eles são construídos. E o medo da morte é uma dessas coisas que, ao longo da vida, e principalmente nas etapas da vida, ali na primeira infância, na pré-adolescência, adolescência, né? Na idade jovem, adulto, a gente vai construindo isso aí com as informações que nós vamos obtendo, muitas delas informações equivocadas e principalmente, ou grande parte delas, com origem nas filosofias religiosas. Então a gente vai ouvindo uma pintura, uma leitura equivocada desse processo, como nós iremos falar aqui, e a gente acaba desenvolvendo um medo que torna-se, em alguns casos, patológico, de uma situação que é natural, não é? Eu nasci, eu reencarnei, eu nasci e eu estou hoje ocupando este corpo físico, e por mais que eu tenha apego ao corpo físico e a tudo que me circunda e as pessoas, este corpo físico, em algum momento, eu terei que deixá-lo e seguir para outros caminhos como espírito que sou, tendo vindo de um outro caminho, estando neste corpo físico e indo para outro caminho, num processo natural e que nós conhecemos. Então nós já conhecemos isso. Aí, como a gente não tem a memória exata do que aconteceu, a gente acaba ficando refém dessa situação, não é? Os fatores que normalmente geram esse medo descontrolado, que torna-se em alguns casos uma patologia, né? Um medo absurdo da morte, tem a ver com algumas coisas, né? E eu tomei a liberdade de buscar uma informação aqui, que está num site chamado Seara do Mestre, e no artigo escrito Vencendo o Medo da Morte, que você poderá consultar depois, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso queridíssimo Divaldo Franco, ele fala que nós temos um nível considerável de desinformação e concepções erradas sobre a vida futura, e isso vai desencadear o medo da morte, sendo alguns desses fatores. Primeiro, ninguém pode ter controle em relação à morte. Ela é certa para todos, pois a única coisa que é fatal na vida é o instante da morte. Todos os outros fatos da vida nós podemos modificar de acordo com as nossas atitudes, mas a morte é inevitável. É importante a gente buscar o que nos ensina o Livro dos Espíritos sobre o que é fatal, que não significa exatamente como a gente, principalmente espírita, né? Nós espíritas às vezes acreditamos que a morte tem uma data marcada exata que vai acontecer de um jeito exato. Não, gente. A gente diria, para ficar mais fácil de entender, que a maioria de nós tem um tipo de experiência que vai gerar um tipo de resultado num período, para ficar mais fácil de entender. Senão a gente fica achando que tem que ser alguma coisa muito específica. E ainda que o desencarne possa acontecer numa situação muito específica, essa especificidade faz parte de um projeto. Então vamos dizer, eu tenho que desencarnar depois de cumprir determinadas tarefas
na condição de encarnado, de ter aprendido determinadas lições na condição de encarnado, num período em que essas tarefas e essas lições já tenham sido vencidas e eu já esteja pronto ou preparado adequadamente por desencarne. Então vamos supor que isso vai acontecer entre a minha idade física, que é uma conta que nós encarnados fazemos, mas que não é feita espiritualmente, a minha idade física, eu esteja ali por volta dos 60, 70 anos. Então é isso, eu vou desencarnar. E que o meu desencarne, em função das experiências que eu tenha que resgatar, ele tenha que ser um desencarne traumático em função de desses compromissos que eu assumi. Então, em alguma situação, eu estarei inserido num desencarne traumático. Uma batida de um carro, uma queda de um avião, uma queda do prédio, alguma coisa traumática, porque é um compromisso, por uma razão que agora não vem ao caso, mas que eu tenha que resgatar. Mas isso não é que está escrito que no dia 19 de abril de 2037, às 10 horas, no prédio tal, vai cair, eu vou desencarnar. Porque a gente fica refém de um nível de detalhe que não carrega consigo a importância do compromisso do resgate. Não sei se eu me fiz entender, mas não precisa chegar nesse nível de detalhamento. Senão nós novamente estaríamos premidos a não exercer o livre-arbítrio. Já que o dia é o dia X de 1900 e não sei o que, ou 2037, como eu citei de exemplo, independente do que eu faça com a minha vida agora, uma vez que eu não suicide, eu vou chegar lá. E aí eu me tornaria extremamente irresponsável e jogando com a própria sorte da vida que eu tenho nesse momento na condição de corpo físico. Entenderam? Espero que sim. Próximo item, né? Ainda citando Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo Franco, da mediunidade de Divaldo Franco. A falsa visão e informação que muitos possuem da morte, pois acredita que existe um céu, um inferno, tornando apavorante a ideia de que respondemos pelos atos da vida através da condenação ou do descanso eterno. Essa é outra informação extremamente relevante. A gente nasce e depois que a gente começa a entender a própria vida, a gente começa a ouvir a existência de um céu que é lá em cima, de um inferno que é lá embaixo, e para algumas filosofias religiosas, uma área intermediária, né, que é o purgatório, e que uma vez no inferno, uma vez no céu, eu não posso transmutar, que vai para o céu quem fez as coisas certas, aceitou Jesus, fez o bem, não precisa fazer caridade para algumas filosofias religiosas, e vai para o inferno todos nós que contrariamos essa lição que o Mestre Jesus, que Deus nos dá. Bom, naturalmente nós somos maus. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, que conforme nos assevera Allan Kardec, faz parte de um grupo de 5 grupos de mundos, que vai do mundo primitivo até chegar no mundo puro, que o segundo, depois do primitivo, é o mundo de prova e expiação. Então nós começamos a evoluir. Então é natural que quem está nesse mundo aqui ainda tenha muito para poder caminhar e não vai naturalmente para o céu, né, gente? A gente ainda está muito ruim na essência. Nós somos essencialmente, o Livro dos Espíritos fala que a gente conhece os partícipes, os moradores, os residentes do mundo de prova e expiação, porque o mundo de prova e expiação tem mais propensão ao mal, as pessoas que o habitam, do que ao bem. Se eu tenho mais em mim a facilidade de fazer o mal e menos a necessidade de fazer o bem, eu estou mais próximo do inferno, nessa filosofia, do que do céu. Como eu sou criado nessa cultura de céu e inferno, é natural que eu tema a morte, porque lá no meu íntimo, eu sei que se eu desencarnar, eu vou naturalmente para o inferno e não para o céu. Fora a pintura que se faz, né, desde a mais longínqua antiguidade, passando pelas fases dos pintores, principalmente os renascentistas, de um céu com fogo, de um céu com sofrimento, de um demônio horroroso, né, com todas as formas muito feias. Então, gente, a gente é forjado, a gente é construído a temer a morte.
porque tudo que envolve o conceito de morte é uma visão muito ruim. Então não tem como eu não ter medo desse momento de transição. Terceiro item colocado por Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo Franco, o materialismo. E aí o item é assim, ó, quanto mais nos prendemos às coisas da matéria, mais nós tememos medo da morte, porque nós sabemos que não vamos levar nada. Nós ficamos reféns do ter. E não tem nada absolutamente nesse horizonte do ter que me pertença e que eu vá levar. Como não temer? Eu construí, eu comprei, eu tenho minha casa, meu carro, minha esposa, meus filhos, meu centro espírita, meu notebook, minha sala, minha cadeira, minha camisa, meu óculos. Eu tenho tanto, quando na verdade eu não tenho absolutamente nada. Nada disso que é do universo do ter é meu. Não tem pertencimento. E aí, naturalmente, se eu tenho dificuldade de dispor, às vezes, de uma caneta, você vai num evento e ganha uma caneta de brinde. Eu, quando eu dava treinamento, ministrava treinamento, eu colocava caneta, uma pasta, um bombom, um cartãozinho de boas-vindas. E aí, a hora que dava o intervalo, depois do almoço, as pessoas chegavam para mim, falavam, Paulo, sumiu minha caneta, aquilo tinha virado uma propriedade que eu não pode perder. E não é que a pessoa, às vezes mulher, que na bolsa tem outra caneta, tinha condição de continuar. Então é uma leitura equivocada, porque nós temos posse, uma falsa propriedade. E por essa razão nós tememos perder o que nos pertença. O senso de pertencimento, de propriedade. Então, o medo da morte, olha que interessante, vem muito disso, porque eu acho que é meu o que de fato não é. E o que eu tenho, o que de fato é meu, o que eu posso levar comigo depois de um desencarne. Você já pensou nisso? Pois bem, se você pegar o Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas, na sua questão 872, tem-se a seguinte pergunta formulada por Allan Kardec. Qual a verdadeira aplicação da palavra de Jesus? Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Entre aspas, obviamente, esta questão aí. Resposta. O homem deve compreender estas palavras no sentido de que só possui na realidade aquilo que haja reunido no céu, isto é, aquilo que tenha feito frutificar o bem que poderia fazer na terra, onde é chamado a viver. Deixando nesta última morada os seus bens terrestres, ele parte com as suas obras que são fonte de uma felicidade eterna, conforme haja feito o bem ou o mal durante a sua vida. Ou seja, essa resposta enfatiza a importância das obras espirituais, de construir as coisas que nem a traça, nem a ferrugem comem. Como nós passamos ao longo da nossa vida construindo coisas do mundo físico, nós tememos a morte também por isso. Porque a gente não quer deixar nada e porque a gente consegue perceber a fragilidade daquilo que deveríamos ter construído do ponto de vista espiritual e na maioria dos casos não construímos. Mais uma situação então, o terceiro item muito bem colocado pelo nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, que explica esse receio que nós temos da morte. Então, resumindo, os três itens. Primeiro, ninguém pode ter controle em relação à morte, e por não ter controle a gente teme. A falsa visão e informação que nós possuímos da morte, aquela ideia de céu e inferno, e o materialismo. Então, esses três itens aí, eles explicam bem essa questão da gente ter tanto receio, né? De ter um medo desse momento, que nós temos convicção
de que vai chegar, né? Então, obviamente, nós deveríamos, como alguém que prepara para fazer uma viagem para um local que precisa de determinado tipo de vestimenta, eu vou para uma região fria, eu vou com agasalho, eu vou para uma região mais quente, eu não tenho essa preocupação, eu vou para uma região que eu não conheço bem os hábitos alimentares, eu vou procurar saber se eu vou conseguir me alimentar adequadamente. Se for por um país que não falo português, como é que eu vou me relacionar falando outro idioma? Como é que eu vou resolver as coisas? A moeda, o tipo de moeda que eu tenho que levar. Então são preocupações muito básicas quando a gente pensa em viajar e, no entanto, eu não tenho essa mesma preocupação, talvez, quando eu penso em desencarnar. Eu não me preparo adequadamente e, obviamente, isso acaba sendo um problema, né? Essa falta de preparo. Esse é um questionamento natural do ser humano, né? Talvez está no topo da lista, né? De preocupação. E a gente tem, e engraçado que ele não está no topo da lista de medo. Existem trabalhos acadêmicos que falam que o maior medo que as pessoas têm é o medo de falar em público, mais medo do que o medo de morrer, né? Quando a gente ministra o curso de oratória, tanto a oratória espírita quanto comercial, e eu já ministrei ambos, a gente traz essa estatística. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Particularmente, eu tenho mais medo de morrer do que de falar em público, tá? Só que o medo da morte, como nós já falamos, ele é necessário, né? Mas ele é ele deve ser pensado como um até logo, um até breve. Por quê? Porque, de novo, nós fomos, né? Nós estivemos em algum lugar como espíritos encarnados, nós desencarnamos, nós voltamos, então nós reencarnamos. Então não teria que ter este receio. Ela sempre vai ser uma questão que aparece. No livro O Céu e o Inferno, salvo memória falha, no seu item 2, tem uma questão muito específica sobre o medo da morte. Deixa eu só localizar ele aqui para a gente conversar. Maravilha da internet, né? E do pausa na hora de pesquisar, que eu posso pausar e ir lá, porque eu me lembrei disso, de uma vez que eu fiz palestra sobre a morte e do livro Céu e Inferno. Então eu pesquisei aqui e olha só que legal. Livro O Céu e o Inferno, né? Kardec, capítulo 2, o medo da morte. Aí tem lá no início do capítulo 2 a seguinte frase: causas do medo da morte. E uma pergunta: por que os espíritos não têm medo da morte? Eu me permitiria, com todo o respeito a Allan Kardec e a espiritualidade na codificação, eu me permitiria colocar um asterisco aqui, né? Porque os espíritas não deveriam ter medo da morte, ou porque alguns espíritas não têm medo da morte, porque eu não acredito que sejam todos, não. A gente teme a morte por várias razões. Nós colocamos esses 3 itens aí de Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso irmão Divaldo Franco, mas tem algumas coisas que elas permeiam os 3 itens. Por exemplo, medo de morrer porque na minha cabeça eu sou o provedor da família e eu tenho que fazer o suficiente para deixar essa família bem. Isso é o receio de muitos pais e mães mundo afora. Não é? É meu particular, mas eu sei o que é de uma centena, eu sei que é de uma centena, de milhares de pessoas, né? Meu pai, eu uso falar na palestra, meu doce pai, ele sempre fala assim, quando ele era mais novo, ele falava: Senhor, não me deixe morrer porque eu tenho os meus filhos para eu criar. Aí diz que quando nós crescemos, né, ele falava assim nas orações: Senhor, não me deixe morrer porque eu quero conhecer meus netos. Aí agora ele já tem um grupo de netos, já até bom, né? Muito amoroso com ele, graças a Deus. Agora ele já fala assim que ele sonha em conhecer os bisnetos. Vai prorrogando, né? Vai postergando isso aí. Mas lá no Céu e Inferno fala assim, quando fala de causa do medo da morte: o homem, independente da escala que pertença, desde o estado de selvageria, tem um sentimento inato sobre o futuro. Então ele tem a percepção de que alguma coisa acontece depois da vida do corpo físico. Sua intuição, lembra que eu falei lá no começo, dessa prosa nossa, sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra em sua existência e que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão perdidos sem retorno.
Então, instintivamente, independente de filosofia religiosa, independente de sermos seres selvagens ainda, começando o processo de caminhada, né, do ponto de vista da evolução, independente de estarmos mais à frente, a gente tem esse entendimento de que vamos reencontrar. Aí fala assim, ó, a crença no futuro é intuitiva e é infinitamente mais geral do que a crença no nada. Como explicar então, já que a gente sabe que tem alguma coisa depois, que tem uma continuidade, que é instintivo esse sentimento, como explicar então que entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma se encontra tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? É a nossa prosa, voltamos, né? Que bom, só que agora dentro especificamente da quarta obra básica da codificação doutrinária, o céu e o inferno. O medo da morte, responde-nos a espiritualidade, é um efeito da sabedoria da providência, é um efeito do amor de Deus por cada um de nós e uma consequência comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como um contrapeso ao exercício contínuo e progressivo de aperfeiçoamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta, que deve servir ao seu próprio progresso. Então a gente teme a morte como instinto de manutenção da vida, não é? Para livrar do medo da morte, diz o céu e o inferno, no seu capítulo 2, item 4. É preciso encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso se dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se eleva espiritualmente, mais a gente adquire condições de desprender do corpo físico e de tudo que representa o mundo material para nós e seguir. A comparação, gente, é muito pobre, mas a título de comparação é como mudar de casa, numa casa que você mora, que ela é maravilhosa, você gosta, você fala assim, é muito comum para a gente nas nossas cidades falar, gente, eu vi o Jardim América surgir como bairro, nós fomos os primeiros moradores, aqui à direita eram os vizinhos fulano, aqui à esquerda eram os vizinhos cicrano, viraram compadres, comadres, e a gente tem um apego na nossa casa, e às vezes a casa já está carecendo de uma reforma, ou até de ser toda ela demolida e reconstruída, e a gente tem um apego. A casa que eu moro, que o meu pai mora, mais a minha madrasta, no Jardim Ana Lúcia, região sudoeste de Goiânia, bairro vizinho ao Novo Horizonte, Vila Alvorada, Vila União, tá ali, Jardim Europa, né, colado com Jardim Europa. A casa do meu pai é uma casa que ele mora lá há 51 anos. Então, assim, ele não tem a menor percepção de outra casa. E nós, filhos que estamos lá, também não sabemos o que é uma outra casa. Imagina que amanhã ou depois meu pai queira mudar, mas a esposa dele, a Maria José, a nossa doce madrasta, para uma casa ou para um apartamento melhor, para viver um pouco melhor essa terceira parte da vida deles, né? A gente vai ficar apegado à casa, porque ela é perto do Obreiros do Caminho, que é o centro que a gente sempre frequentou, que é perto do comércio, que é numa avenida X, que é movimentada, que conhece os vizinhos, a gente se apega. Então, estudar e conhecer o Evangelho de Jesus é a oportunidade que a gente tem de racionalmente construir um processo de desapego à vida física e de apego, se é que a gente pode falar isso, entre aspas, na palavra apego, à vida espiritual, de preparação adequada para a vida espiritual. É essa preocupação que a gente tem que ter. Então, lá no livro Céu e Inferno, ele fala assim, ó, para aqueles que não estão suficientemente adiantados à vida moral, a vida física tem mais importância que a espiritual. O homem se apega às aparências, só vê a vida do corpo, né? Só se importa com as coisas do corpo e ignoram as coisas da alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, para ele, para nós, tudo está morto, tudo está perdido.
quando tudo está vivo, tudo continua. A gente tem uma separação. Observa quando eu trabalho num hospital, inclusive essa nossa prosa está sendo gravada aqui dentro do hospital onde eu trabalho, em Iguatu. Observa as pessoas que ficam no hospital ou numa UTI. Se você tiver a oportunidade, conversa com alguém. Pode ser um familiar seu, ou talvez você já tenha passado para isso. Quanto mais grave a doença que te trouxe ao hospital, mais você fica propenso a abrir mão das coisas do mundo físico. Porque entende que é o ocaso da vida física e que não faz sentido estar preso a coisas do mundo. E mais você se prende às coisas que o dinheiro não compra. É querer ver um familiar, querer abraçar alguém, querer pedir perdão, querer dar um perdão, querer dizer um eu te amo, querer olhar para alguém, querer ter alguém perto, querer uma oração, não abrir mão de uma prece e começar a pensar na possibilidade de reencontrar os que já desencarnaram antes da gente. Mas por que a gente espera a UTI ou mesmo que seja uma internação numa clínica médica, que a gente espera uma situação dessa para poder fazer o que deveria ser a rotina da nossa vida, que é um equilíbrio entre a construção das coisas físicas e a construção das coisas espirituais. Aí o livro O Céu e o Inferno fala assim, se em vez de se concentrar na aparência, né, nós nos colocarmos diante da real fonte da vida, entender a alma que a tudo sobrevive, nós nos preocuparemos menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor, porque o apego nos traz miséria, a necessidade de comprar o carro, de comprar o apartamento, de comprar a casa, de crescer, de ganhar dinheiro, de comprar a roupa, de fazer botox, de fazer plástica, de botar cabelo. No meu caso, a gente toda hora quer correr atrás disso. Não é que nós não possamos fazer isso, gente. A gente pode fazer isso. Isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio, questão 843 de O Livro dos Espíritos. O problema é dar mais valor a isso do que a vida do espírito, ou não aproveitar para poder preparar para o nosso retorno ao mundo espiritual. O medo da morte vem, então, fala o livro Céu e Inferno, da falta de conhecimento sobre a vida futura. Mas é um sinal da necessidade de viver e do receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo, e não é. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. Então é interessante que a nossa certeza da continuidade da vida como espírito também nos dá medo. Olha que coisa mais interessante, né? É uma dicotomia total, né? O medo diminui, diz o livro Céu e Inferno, à medida que a certeza se forma e desaparece. Quando a certeza se completa, nós não temos mais o medo. Eis o lado providencial da questão. Não deslumbrar o homem, cuja razão não esteja suficientemente preparada para uma perspectiva muito positiva e muito sedutora no futuro, a ponto de fazê-lo negligenciar o presente necessário ao seu progresso material e intelectual. Então, a gente não pode negligenciar a vida presente. A gente deve dar a ela o valor que ela tem e o cuidado que ela tem, mas enxergar sempre a continuidade, a vida futura. Quando você tiver com o Céu e o Inferno na sua mão, para dar uma lida no item 2, que é um texto grande, né? Várias páginas, pega o penúltimo, o antepenúltimo, o penúltimo e o último parágrafo dele para uma leitura. Olha só o que está escrito para nós espíritas. Para os espíritas, a alma não é apenas uma abstração, mas tem um corpo etéreo que pode ser definido e compreendido pelo pensamento. Assim, já é possível ter uma ideia clara de sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança de nossos entes queridos firma-se em algo real, com uma forma concreta, como seres vivos e não apenas como chamas furtivas que nada nos representam. Além disso, em vez de estarem perdidas nas profundezas do espaço, se encontram ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em permanentes relações e se assistem reciprocamente. Não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro, não há mais razão para se ter medo da morte.
encara-se a aproximação da morte com sangue frio, com a libertação, a porta para a vida e não a porta para o nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, talvez você poderia, depois de ouvir-nos, essa prosa, conversar com a gente da casa. Escreve aí nos comentários qual que é o seu entendimento desse nosso assunto, quais são suas dúvidas, quais são seus medos, quais são suas certezas, para que a gente possa crescer estudando. Estudar essa doutrina, que é essa doutrina que nos acolhe, não é ficar lendo e ouvindo o expositor espírita, A gente precisa ir para muito além disso, a gente precisa entender muito além disso. Então é muito importante essa troca de informações, a riqueza da troca de informações. Não existe dor maior do que perder um ente querido, principalmente quando esse ente querido é um filho, uma filha, Quando é uma pessoa muito próxima, um pai ou uma mãe. Claro que não. Essa dor da separação sempre vai doer e isso nos faz querer reter conosco as pessoas que nos são caras e estarmos com as pessoas que nos são caras. Mas morrer é um fato. Como deve ser um fato prepararmos adequadamente para este momento, que é o momento do retorno ao mundo dos espíritos. Somos espíritos ocupando um corpo físico. Não somos um corpo físico que tem um espírito, A propriedade, eu já falei muitas vezes, é do espírito em relação ao corpo físico. O espírito tem, ainda que por empréstimo, ainda que por um período, ainda que provisório, um corpo físico. Eu que estou falando não sou esse corpo físico. Eu sou um espírito que se utiliza desse corpo físico e de tudo que esse corpo físico tem de capacidade para poder verbalizar as minhas ideias. Você me escuta como espírito, utilizando também o seu corpo físico e todo esse ferramental que o teu corpo físico tem para poder me ouvir. E juntos, nessa interação nossa de corpo espiritual com corpo físico, num processo ativado e organizado pelo corpo perispiritual, nós nos entendemos. Nós ouvimos, falamos, olhamos, sentimos. E nesse processo nós crescemos como espírito ao curso de uma evolução. Minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Que o nosso medo de morrer tenha diminuído pelo menos um pouquinho. E que o nosso desejo de viver tenha aumentado um poucão. Aspas nesta palavra, claro, nesse neologismo. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Se Ele quiser, eu creio que Ele vai querer. Que Jesus vos abençoe, que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Olá, meus queridos. Todos bem? Vamos para a segunda parte? Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirar 3 vezes, muito lentamente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. E vamos agradecer por todas as bênçãos que vamos receber nesse passe à distância. Mestre querido, que a espiritualidade maior possa nos enviar neste momento toda a energia, toda a luz, todos os fluidos e todo o amor que cada um de nós está necessitando. Que possam nos conceder a medicação
para as nossas enfermidades. Que, se permitido for, possam nos enviar a cura, não só do nosso corpo físico, de nossas enfermidades, mas a cura da nossa alma. Mestre querido, nós te rogamos que o Senhor possa nos enviar a fortaleza que necessitamos para ultrapassar as dificuldades, as provas, as atribulações que estamos passando. Que tenhamos coragem, Senhor, porque sabemos que tudo passa e que o Senhor pode nos ajudar. Confiamos em Ti, Senhor, no Seu amor. E te rogamos que o Senhor nos visite neste momento, trazendo este amor imenso que permanece em Teu coração, para que o Senhor compartilhe conosco e que, para a partir daí, o nosso coração seja o Seu coração e que nós sejamos um só. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te rogamos pela nossa casa de oração, por todos os frequentadores, os virtuais. Te rogamos pelas equipes de trabalho de encarnados e desencarnados. E te pedimos que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes passem por cada um de nós. Te pedimos pelos nossos familiares, a todos aqueles que fazem parte do nosso coração, mas e principalmente te rogamos pelos nossos inimigos, para que também eles possam usufruir do Teu amor. Mestre amado, te convidamos ao nosso lar, para que o Senhor visite a nossa família, para que o Senhor deixe em cada lar o Teu amor capaz de unir, de promover a cooperação, a união. Jesus, o Senhor que é o médico dos médicos, socorre a todos os que sofrem, que passam por enfermidades, por grandes atribulações. Olha o nosso planeta, nosso Brasil, todos os locais que estão sofrendo pelas intempéries da natureza, pelas guerras, pelas desavenças religiosas, políticas. Leva a paz a esses locais todos. Querido Jesus, olha com amor e carinho para as nossas crianças e jovens. Não permita que se percam, Senhor. Olha para todos os animais, os nossos pets, aqueles que estão abandonados. Socorre-os, Senhor. Mestre querido, nós te pedimos também pelos nossos familiares que já nos antecederam de retorno à pátria espiritual, para que também eles tenham muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos novamente e te pedimos
Que o Senhor permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Meus amigos, meus irmãos, visitem as nossas páginas nas redes sociais, coloquem um like, um curtiu, para nós isso é muito importante. Divulguem as palestras nos seus locais de trabalho, junto aos seus amigos. Nos ajudem a divulgar a palavra de Jesus. Que todos permaneçam nessa presença maravilhosa de Jesus e de Deus Pai. Que assim seja.